os Estados Unidos suspenderam vistos de imigração para cidadãos de 75 países. A medida começa a valer a partir de 21 de janeiro e atinge países como Afeganistão, Irã, Rússia, Somália, Brasil, Cuba e Nigéria. Segundo o Departamento de Estado, a decisão se baseia na avaliação de que imigrantes desses países teriam maior probabilidade de recorrer a benefícios públicos nos Estados Unidos. E essa suspensão vale apenas, isso é importante, apenas para vistos de imigração permanente. Vistos temporários, como turismo e negócios, continuam sendo liberados. Ontem, quando saiu a notícia dos vistos, em primeiro momento não saíram quais vistos seriam atingidos com essas medidas. Então, muitas pessoas ficaram em dúvida justamente por estarem em processo de ou renovação ou realmente fazendo o primeiro visto americano. Mas, neste momento, os vistos, essa medida vale apenas para os vistos de imigração permanente. Então, os vistos de turismo, que é o grande visto que a maioria das pessoas tira justamente para viajar, para conhecer o país, ainda seguem valendo, ainda seguem em procedimento normal, como já seguia anteriormente. E, bom, essa decisão, ela faz justamente parte de um endurecimento da política migratória nos Estados Unidos, de Donald Trump, que retomou e ampliou a chamada regra do ônus público, porque essa regra exige basicamente que os candidatos à imigração nos Estados Unidos, eles precisam comprovar que eles não vão depender, quando eles chegarem no país, de assistência do governo americano. Então, eles precisam comprovar que eles vão ter renda, que eles vão ter condição de se manter no país sem depender de um auxílio mesmo do governo. E hoje o Departamento de Estado, inclusive o Pedro comentou que essa medida foi anunciada por eles, enfim, ele é comandada pelo Marco Rubio e ele afirmou que essa suspensão, por momento, ela é temporária e serve justamente para analisar os procedimentos, para entender como esse processo está funcionando agora. Então, para quem está tentando tirar o visto de imigração no país. E esse anúncio justamente ocorre também em um momento aí de fortes discursos, contra fraudes em programas sociais nos Estados Unidos e de uma pressão política por um maior controle das fronteiras americanas. Exato, e esse susto, igual a Sil comentou ontem, foi muito grande, porque inicialmente não teve a informação do que seria bloqueado ou não, mas essa medida ela afeta diretamente milhares de famílias que estavam buscando residência permanente nos Estados Unidos e amplia o alcance das restrições migratórias do atual governo. E também está até reacendendo um debate sobre a discriminação, já que a maioria dos países afetados são de regiões como a Ásia e América Latina e África. E para o público brasileiro isso é concreto, Eles entram nessa lista, ficam impedidos de fazer essa migração para os Estados Unidos e traz muita incerteza. E tem um ponto importante, esse ano é um ano bem relevante para o turismo americano, porque tem Copa do Mundo, ou seja, praticamente é um encontro de todas as nações lá no país, por isso que trouxe bastante incerteza, bastante insegurança de como isso vai se desenrolar. Mas como foi anunciado, vistos para turistas continuam sendo liberados. E além da suspensão dos vistos, o consulado americano, alguns consulados foram orientados a intensificar a triagem e o processo de retirada do visto, enfim, do processo do visto, justamente por analisar as condições financeiras de quem está fazendo o pedido do visto. Justamente por isso que a gente falou sobre o ônus público, para que a pessoa, quando se mudar para os Estados Unidos, quando fazer essa imigração, não necessite, não dependa de assistência do governo americano e sim tenha condições de se manter no país. Bom, fechamos então o mundo, trouxemos todas as informações para você. Inclusive, se você teve dúvida em algum momento se essa medida ia interferir no seu processo de visto, enfim, fique tranquilo que, por hora, essa medida apenas interfere nos vistos migratórios.